Olá, tudo bem? No estudo de hoje vamos estar argumentando 3 temas que podemos assim dizer que são polêmicos. Porém, este estudo terá bases na Bíblia Judaica completa. Como eu não encontrei uma versão dela em formato PDF, então tirei foto dos versos que serão citados neste estudo na Bíblia impressa. Por um lado, será até bom, assim ninguém poderá dizer que fui eu quem escrevi para fundamentar este ensino de acordo com o meu próprio entendimento. Enfim, para iniciarmos, vou fazer uma pergunta sobre o primeiro tema. Você sabe o que é uma cúpula ou um domo? Para termos essa resposta, vamos dar uma pesquisada. Então vamos estar aqui pesquisando por cúpula e ver o seu significado. E aqui nós temos cúpula. Uma cúpula ou domo é uma abóbada hemisférica, metade de uma esfera ou esferoide. Se a base é obtida paralelamente ao menor diâmetro da elipse, resulta-se em uma cúpula alta, dando a sensação de um alcance maior da estrutura. Se a seção é feita pelo maior diâmetro, o resultado é uma cúpula baixa. E botando mais aqui para baixo, nós também temos, aqui seria o formato da cúpula, né? Um domoso pode ser considerado um arco que foi rotacionado em torno de seu eixo vertical, como tais domos têm uma grande força estrutural. Você consegue compreender o que é o formato de um domo? Ou uma cúpula? Agora que você tem em mente o que é uma cúpula ou domo, vamos ler nas Escrituras Sagradas. Gênesis, capítulo 1, verso 1 ao 6, nos diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia. Havia trevas sobre a face da profundeza, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície da água. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Assim houve tarde e manhã, um dia. Deus disse: haja um domo no meio da água. Vou repetir. Deus disse: haja um domo no meio da água. Você lembra o que significa o domo? Ou seja, o Criador colocou um domo no meio da água. E depois continua. Que ele separe água de água. Deus fez o domo e separou a água acima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou ao domo céu. Assim houve tarde e manhã, o segundo dia. Você consegue compreender o porquê eu quis entrar nesse assunto sobre o domo? E aqui diz claramente que o Criador colocou um domo, uma cúpula, no meio da água. Sendo assim, acima do céu conhecido como firmamento ou domo, há muitas águas, e não um espaço onde o mundo fica flutuando e girando a mais de 1000 km por hora. Mesmo porque a terra está firmada sobre os rios, como podemos ver em Salmos de número 24, verso 1 ao 2, que diz: do Senhor é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Eu poderia citar muitos versículos que nos dizem respeito sobre a terra, mas com Gênesis capítulo 1 e Salmos de número 24, já é o suficiente para sabermos que a terra está parada e bem firme com um domo sobre ela, a qual divide as águas. Para aqueles que quiserem saber mais sobre este assunto, deixarei no comentário fixo o link de um estudo que fiz especificamente sobre o formato da Terra. Agora vamos para o segundo tema, o qual também iniciarei fazendo uma pergunta. Qual é o verdadeiro nome do Criador? Para essa pergunta eu vou direto ao ponto, e para isso vamos ler em Êxodo. Em Êxodo, capítulo 3, verso 13 e verso 15, a palavra nos diz:
Moisés disse a Deus: Quando eu aparecer diante do povo de Israel, eles disseram: O Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: Reié Asher Reié. Eu sou, ou serei, o que sou, ou serei. E acrescentou: Eis que você deve dizer ao povo de Israel: Reié, Reié, eu sou, ou eu serei, enviou-me a vocês. Além disso, Deus disse a Moisés: Diga isto ao povo de Israel: Yud-Hev, Vav-Hev, Adonai, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Qual é o nome? Yud-Hev, Vav-Hev. Vale ressaltar que as Escrituras nos dizem que só existe um único Deus, que é o Criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Sendo assim, quando chamamos o Criador Yud-Hev, Vav-Hev de Deus, o Eterno sabe que estamos nos dirigindo a Ele, pois Ele conhece nossos corações. E como nós vemos, sabemos que existe somente um Deus. Em Timóteo, capítulo 1, versos 5 ao 7, a palavra nos diz: O objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. E agora, para finalizar, vamos para o último tema, o qual também iniciaremos com uma pergunta. O Espírito Santo também é Deus? Bom, para respondermos essa pergunta, vamos ler em 1 João, capítulo 5, verso 7, na tradução João Ferreira de Almeida, que nos diz: Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Ou seja, o Pai, o Criador, Deus, a Palavra, o Verbo, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, e estes três são um. Tem muitas pessoas que dizem que esse verso 7 foi acrescentado. Vamos ver então o que diz na Bíblia Judaica impressa. 1 João, capítulo 5, verso 7. Há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E os três estão de acordo. Se nós olharmos para essa versão, não diz que há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, a qual os três são um. De fato, aqui não diz. Porém, se olharmos o contexto de 1 João, capítulo 5, a palavra nos diz: Além disso, seus mandamentos não são pesados, porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, nossa confiança. Quem é que vence o mundo, a não ser a pessoa que crê que Yeshua é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Yeshua, o Messias, não apenas com água, mas com água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Se consegue compreender? Deus Pai, Yeshua, o Filho de Deus, e o Espírito, porque o Espírito é a verdade. Sendo que o Espírito é a verdade, faço mais uma pergunta para você. Quem é a verdade segundo as Escrituras Sagradas? Para termos essa resposta, vamos ler em João capítulo 14, versos 6 ao 9, onde a palavra de Deus nos diz: Assegurou-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesses me conhecido, teríeis conhecido também o meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco,
E tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? E aqui vemos claramente que Cristo Jesus é a verdade. E no verso 9, Jesus disse: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. E assim como lemos em 1 João, que o Espírito é a verdade, e também sabemos que o Senhor Jesus é a verdade, e o próprio Deus, nós temos aquele verso que dizem que foi acrescentado, porque temos o Criador, Pai, a Palavra, Filho e o Espírito Santo, e os três são apenas um. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então, respondendo à pergunta do último tema, o Espírito Santo também é Deus? A resposta é sim, só que você precisa entender que não são três deuses, pois as Escrituras nos dizem claramente que só há um único Deus, que é o Criador de todas as coisas, o de Rev, Vav e Rev, mas são três pessoas em uma unidade, ou seja, o Deus triuno. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Deus de Israel te abençoe. Shalom.